Irmãos, boa noite. Boa noite. Graça e paz da parte de Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém. Louvado seja Deus. Noite maravilhosa. Amém. Noite que Deus nos proporciona a oportunidade mais uma vez de louvar o seu nome. Bom te ver aí. Várias pessoas na casa de Deus. Já tivemos aqui de manhã uma escola dominical abençoada, né? E hoje já tivemos a oportunidade de cantar louvores a Deus. Agora a gente quer meditar um pouquinho na palavra de Deus. Quantos creem que Deus tem uma palavra aos nossos corações? Amém? Amém. Amém. Então, a gente leu aqui 1 Coríntios 11, 3 e 4. Se dá para colocar aqui, Bruno? Eu queria começar com esse texto. Eu queria tomar esse texto como um texto áudio. E hoje eu queria falar um pouquinho com cuidado com a sedução da serpente. Eu queria ler versículo 3, Bruno. Você pode ler aqui. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, eu queria te chamar a atenção para as palavras aqui. Enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Irmão, aqui dá um alerta do apóstolo São Paulo. E o apóstolo São Paulo aqui faz uma referência a Gênesis capítulo 3, o engano de Satanás e a queda do homem. E eu queria te chamar a atenção para esse texto, para algumas coisas desse texto. Primeiro, existe um risco iminente, e tem uma coisa que causa medo, que causa temor no apóstolo São Paulo. E Paulo está confessando aqui que eu tenho um medo, e o medo que eu tenho é de que a serpente, assim como ela enganou a Eva com algumas astúcias, então existe um risco iminente, e o risco é sermos enganados pela serpente. E aqui nos é informado que esta serpente, ela é ardilosa, astuta, cheia de artimanha, sabe enganar. E Paulo está dizendo aqui, eu tenho medo que, assim como ele enganou a Eva com algumas astúcias, de alguma forma vocês sejam também enganados e vos aparteis das simplicidades de Cristo, sejam corrompidos vossos sentidos. Bom, o que é sentidos? Quais são os nossos sentidos? Temos 5, né? Audição, olfato, paladar, visão, tato. São 5 os nossos sentidos. Por que eu estou te chamando a atenção para alguma dessas palavras? Duas, por exemplo, astúcia, sentidos, e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo. Aí no versículo seguinte, o versículo 4, Paulo vai alertar porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho. Satanás, eu queria lhe chamar a atenção que existe aqui um perigo, um risco iminente. O risco não é... Qual o risco que Paulo está dizendo aqui? Seu nome ser escrito no papelzinho, colocado na boca do sapo, costurado, saltado, não. Ou que faça algum trabalho nas matas virgens, ou que coloque alguma oferta
cuidado para que Satanás possa tragar a sua vida, atrapalhar os seus negócios. Mas não é esse o medo de Paulo. Por que eu estou citando essas coisas, irmãos? Porque tem muito mais sobre o adversário, e hoje nós vamos falar sobre o diabo. Batista não fala muito sobre o diabo, né? Não, a gente fala também. E a gente vai falar sobre o diabo, mas o perigo do diabo não é a sua força, o perigo do diabo não é a sua fúria, o perigo que está eminente aqui é a sua astúcia, a sua perspicácia de enganar, a sua inteligência de fazer corromper e afastar. Então Paulo está fazendo uma referência a Gênesis capítulo 3. E eu queria te chamar para Gênesis capítulo de número 3. Você abre aí sua Bíblia, com alegria, com entusiasmo. Gênesis fica antes de Apocalipse, viu? Pode procurar aí que é fácil. Capítulo 3 de Gênesis. Se Bruno não conseguir colocar, ele já pôs até aqui. Hoje ele está engatilhado. Irmão, Gênesis. E eu queria falar sobre a astúcia de Satanás. A sedução da serpente. Gosto dessa palavra. Sedução. Modo de enganar. Satanás, irmão, é mais esperto do que aqueles ilusionistas, né? Que são homens espertos, e na sua esperteza ele consegue, numa rapidez, numa esperteza, numa ilusão de ótica, te enganar, com uma carta de baralho, qualquer coisa que seja, e você nem percebe, porque é tão sutil. Assim é Satanás. Eu queria te chamar a atenção, porque muito hoje na igreja se fala sobre o poder, a influência de Satanás, mas nunca se fala sobre a sedução. Como ele é expert em enganar. E enganar, como ele engana os homens, como Satanás engana os homens. E é isso que eu queria te chamar a atenção aqui no capítulo 3 de Gênesis. Diz assim, olha, mas a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Lembra que eu chamei a sua atenção para a palavra astúcia? Nos é informado aqui em Gênesis que a serpente era mais astuta. Astúcia aqui não é uma palavra ruim. Não é pejorativa. Astúcia aqui é a característica da serpente, ela foi feita assim. E o que está sendo falado aqui é da serpente. Não é de Satanás, mas da serpente. Mas a gente vai ver na Bíblia que esta mesma característica se aplica a Satanás. Então Satanás, se valendo disso, sabendo que a serpente era um animal astuto, e talvez astuta aqui, segundo eu andei lendo e ouvindo, talvez a sua capacidade de perceber ao redor, talvez seu sentido, a sua esperteza, porque as serpentes são ágeis. Satanás ele não foi dado a Satanás a capacidade de se materializar ou de se apresentar. Por isso que depois que ele foi expulso do céu, foi negado esse direito. Então Satanás, como ele age? Ele age através de um instrumento. Ele precisa de um instrumento e ele se valeu da serpente. E eu queria te chamar a primeira atenção para isso aqui. Existem muitos que são instrumentos de Satanás. Então ele se valeu da serpente, que era astuta mais do que todos os animais do campo,
E essa serpente se aproximou e disse à mulher: como está escrito ali? Não comereis de toda a árvore do jardim? Você pode observar na sua Bíblia. A pergunta astuta de Satanás é: foi assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso mesmo que Deus disse? Irmão, a primeira forma de Satanás agir, que eu queria te chamar a atenção, é que o que parece aqui é que Satanás coloca em dúvida o que Deus havia dito. Sabe a grande sacada da pergunta? Aquela pergunta que te deixa desconcertado, que talvez embaralhe a sua mente. Já percebeu que um grupo religioso que bate de porta em porta, ele sempre aborda as pessoas com uma pergunta? Algumas vezes fui abordado e a pergunta assim: será que Deus lançaria alguém no inferno? Já te perguntaram isso? Será que um Deus que é um Deus de amor, um Deus de bondade, lançaria alguém no inferno? E às vezes as pessoas, sem muito conhecimento bíblico, e você às vezes não sabe como responder, e eles já entram logo com uma resposta. Porque na sua dúvida, eles têm uma resposta. Ele diz assim: certamente que não. Aí eles vão abrir na Bíblia algum texto que fala sobre a bondade de Deus, e diz: se Deus é bom, é amor. 1 João diz que Deus é amor, e Deus jamais permitiria que alguém perecesse no inferno. E aí ele coloca a sua palavra, e ali eles têm uma abertura na sua indecisão para lhe explicar as suas doutrinas. Satanás se valeu deste mesmo argumento. Foi assim que Deus disse? Em outras palavras, Satanás perguntou assim: será realmente que se você comer da árvore você vai morrer? Foi isso mesmo, mas a pergunta de Satanás é assim: olha, não comereis de toda a árvore do jardim? Algumas traduções dizem assim: de toda a árvore. Qual foi a palavra de Deus para o homem? De toda a árvore comereis livremente. Eva respondeu, certo? Somente a que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis e não tocareis. A primeira astúcia de Satanás é colocar em dúvida sobre o que Deus disse. Porque a partir do momento que você está em dúvida sobre o que Deus disse, ele vai colocar a sua palavra. Ele vai substituir a palavra de Deus pelas suas próprias palavras. Satanás continua com o mesmo método. Será mesmo que o pecado gera morte? Será mesmo que você precisa se arrepender e crer em Cristo para ser salvo? Será mesmo que não existe um outro meio, um outro método? Será mesmo isso? Ele coloca em dúvida a palavra de Deus. Se você continuar a narrativa, o versículo 2 aí, respondeu a mulher: do fruto da árvore. Versículo 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis dela, para que não morrais. A mulher respondeu. Mas depois de colocar em dúvida a palavra de Deus, versículo de número 4, Satanás coloca a sua própria palavra. Pode alguém ler para mim, por favor? Versículo 4. Então a serpente disse a mulher: é certo que não comereis. Agora Satanás já tem certeza de que o homem pode comer, ele não vai morrer. E ele substitui a palavra de Deus pela sua própria palavra.
pode comer. É certo que você não vai morrer. É o mesmo método. Deus mandaria alguém para o inferno? Ah, não sei, estou em dúvida. Não, certamente que ninguém vai para o inferno. Ah, Deus disse realmente assim, talvez a mulher que te guiou. Não se preocupe, certamente não morrerei. Satanás continua contando a mesma mentira ao longo da história. Mesmo porque essa é uma característica dele. Mentiroso. Pai da mentira. Aí ele diz para a mulher assim: certamente vocês não vão morrer. Mas olha o versículo de número 5. Aí ele continua a sua astúcia, a sua mentira, o seu engano. Quem pode ler aí, por favor? Porque Deus diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Irmão, Satanás conta aqui duas mentiras. A primeira é de que o pecado não gera morte. Vocês não vão morrer. Volta dizendo que cuidado. Ele continua aí. Senão ficou restrito lá no Gênesis. E volta dizendo para a sua igreja, para a igreja de Coríntios, para nós aqui. Ele continua contando as suas mentiras. Cuidado. Certamente vocês não vão morrer. É a primeira afirmação. Satanás substitui a palavra de Deus pela sua própria palavra. E o segundo, ele continua. E na segunda mentira, Satanás faz uma acusação a Deus. Percebe que ele está dizendo assim: Deus está manipulando vocês. Deus está manipulando. Você não vai morrer coisa nenhuma. O que Satanás sabe é que o dia que você comer dessa árvore, os seus olhos vão abrir e vocês vão ser como Deus. E como Deus quer vocês ali, subserviente a Ele, como Deus quer vocês aí, sempre obediente a Ele, Ele sabe que vocês podem mais. Existem segredos maiores que Deus não quer que vocês saibam. Satanás continua contando a mesma mentira ao longo do tempo. E nesse versículo 5, irmão, eu anotei aqui duas palavras, duas mentiras contidas nessa história aqui. A primeira é que Satanás quis dizer para a mulher assim: vocês podem ser autossuficientes sem Deus. A primeira palavra é autossuficiência. Deus está enganando você. Deus sabe que você pode voar sozinho. Deus sabe que você pode ser algo mais. E Ele está privando você disso. E isso chama autossuficiência. Satanás quer tirar Deus da equação, contando para o homem que o homem pode ser sozinho, sem Deus. E quantos têm acreditado nessa conversa? E a primeira palavra que eu disse é autossuficiência. E segundo, humanismo. Ele quer tirar Deus do centro para colocar o homem no centro. A terceira palavra seria antropocentrismo. E essas três coisas têm permeado os nossos dias. A autossuficiência, o homem querendo viver a parte de Deus, o homem querendo ou acreditando que ele pode viver sem precisar de Deus, que ele é autossuficiente sozinho. Segundo, o homem pensando que ele é alguma coisa, humanismo.
um verdadeiro culto ao homem, colocaram o homem no lugar de Deus. E antropocentrismo, tudo gira em torno do homem, como se o homem fosse o centro de todas as coisas. E para tristeza nossa, essas três palavras permeiam as literaturas, permeiam as músicas, permeiam a mídia cinematográfica e permeiam as pregações dos nossos dias. Hoje a gente está vendo praticamente se pregando o homem. Olha, a internet, por exemplo, tantas coisas assim. Olha, você é suficiente sozinho. Você precisa apenas acreditar em você mesmo. Você precisa apenas seguir o seu coração, a sua força interior. Tudo isso fazendo, ou o esforço de Satanás continua fazendo o homem voltar os olhos para si mesmo, ao invés de olhar para Deus. Pregações, cultos, feitos praticamente para o homem, irmão. Cultos que praticamente falam do homem, cantam para o homem, falam do homem, do valor do homem, da grandeza do homem, das conquistas do homem. Praticamente tem cultos por aí que Cristo e este crucificado já ficou de fora há muito tempo. E em termos de humanismo, de antropocentrismo, em tempos de autossuficiência, falar que o homem é um miserável pecador que precisa se arrepender e crer em Cristo soa praticamente ofensivo. Não foi isso que eu falei? Nós falamos da escola dominical hoje de manhã. Vivemos um tempo, irmão, que se pregar sobre arrependimento de pecado, de falar para o homem que ele é um pecador miserável, que ele precisa de crer em Cristo Jesus, é praticamente uma ofensa. Para vocês, assustem, mas sabia que já teve, acho que não sei se no YouTube ou Facebook, eles já censuraram uma pregação do Paul Washer, que dizia sobre os horrores do inferno. E sabe qual foi a explicação? Conteúdo ofensivo. Falar sobre o inferno e colocar nas redes sociais, você corre o risco deles saciarem o seu direito, deles excluírem a sua conta, porque isso é ofensivo. Vivemos hoje, caminhamos por um caminho que daqui a um dia você ir para a praça aí, como a gente vai, falar que o homem é pecador e precisa se arrepender, vai ser crime, é ofensivo. As pessoas se xingam e dizem assim, e pode ser que talvez saia alguém daqui nessa noite dizendo assim: quem é esse pastor, esse protestante metido a besta? Quem ele pensa que é para falar que eu sou pecador, que eu preciso me arrepender e crer em Cristo? Talvez alguns, como eu já ouvi, quando escutam uma mensagem que confronta-nos e nos coloca aos pés da cruz, arrependidos diante de Cristo, já disseram assim: você usa a Bíblia como um chicote para bater nas pessoas, por isso as pessoas não vão na sua igreja. Já escutei pessoas dizer para mim assim: não gosto das suas pregações. Algumas vezes que eu ouvi você pregar, não gosto. Por isso que às vezes eu vou em outra igreja. Sabe por quê? Porque em outra igreja a pregação é sobre o homem, sobre conquista, sobre bênção, sobre isso, sobre aquilo, sobre o valor que você tem, direito de bênção, de tudo que você pode conquistar. Não gosto de ouvir pregação assim, que fala de arrependimento, de volta para Deus, quebrantamento. Não gosto disso. Então, versículo 5. Satanás, então, ele começa substituindo a palavra de Deus pela sua palavra. Ele acusa Deus
ele fala que Deus está tolhendo o direito do homem, que Deus está saciando o direito do homem, que Deus está manipulando o homem, e ele faz uma falsa promessa, porque vocês serão como Deus. Só que a gente vai ler alguns textos aqui, e quando ele falou com o homem que o homem seria como Deus, ele fez exatamente o contrário, o homem virou o diabo. Vocês serão como Deus. Bom, ele já foi expulso do céu exatamente porque ele queria ser como Deus. Não foi ele que disse no seu coração: subirei aos altos, aos lugares mais altos, assentarei no trono do Altíssimo e serei semelhante ao Altíssimo, e de lá foi lançado às profundezas da terra. Então eu queria que você prestasse atenção nessas mentiras. Primeiro, você pode sozinho sem Deus. Ele quer tirar Deus da equação. Ele quer fazer o homem acreditar que pode. Ele quer dizer para você que você é autossuficiente, que você pode ser como Deus, e que o pecado não gera morte. Não, o pecado não gera morte. Você não vai morrer. O pecado não é tão maligno assim, diz Satanás. O pecado não é tão perigoso assim. E hoje ele conta uma outra história. A maioria das coisas, isso não é pecado, ou o pecado não existe. E são tantos que acreditam nisso. A igreja de Gálatas, ele contou uma terceira ou uma quarta mentira. E uma das outras mentiras que Satanás conta, a gente poderia falar de muitas aqui. Outra mentira sorrateira que ele semeou no meio da igreja, lá em Gálatas, é que Cristo não é suficiente. Você precisa fazer para se salvar, porque não basta o sacrifício de Cristo. Foi isso que ele disse lá na igreja de Gálatas. Você pode ler lá para mim, Gálatas 1, versículo 6 a 9. E eu queria te chamar a atenção. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 11, aí, versículo 4. Paulo diz primeiro, versículo 3. Eu temo que a serpente vos engane vocês a parte da simplicidade de Cristo. Né? E depois ele diz assim: porque se vocês receberem outro evangelho, se vocês receberem outro espírito, se alguém chegar trazendo outra mensagem além dessa, vocês devem ignorar. É a mesma que ele vai falar para Gálatas aí. Por favor, alguém pode ler para mim. Admire com que estejamos passando tão depressa daquele que nos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. São 6? Pode ler até o nome. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nos, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos agora a respeito de alguém vos pregue o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, a igreja de Gálatas recebeu ministros de Satanás, que se entrameou no seio da igreja e que queria ensinar para a igreja que ela precisava ser salva pelas obras e não somente pela graça, pela fé em Cristo Jesus, que era necessário circuncidar, que era necessário guardar festas judaicas, que era necessário um monte de ritual
para ser salvo. E a mesma mentira que Satanás vem contando ao longo do tempo, continua contando. Conhece aquelas pessoas que dizem assim: você é batista, você vai para o inferno. Essa igreja não tem a doutrina que salva. Já ouviu isso? Espírito Santo, uma doutrina. Nós temos a verdadeira doutrina. A doutrina que salva está na nossa igreja. São pessoas que acreditam, irmão, que eles precisam fazer obras para serem salvos. Nunca entenderam a graça de Deus, nunca entenderam a suficiência de Cristo. E eu não quero fazer aqui acusação aos nossos irmãos, muitos deles são até sinceros. Mas Satanás continua nos nossos dias dizendo para o homem que ele precisa fazer para salvar, que Cristo não é suficiente. E foi isso que aconteceu na igreja de Gálatas. Trouxeram um monte de ritual, fazendo os crentes acreditarem que eles precisavam praticar essas coisas para serem salvos. E Paulo está dizendo assim: eu estou admirado que vocês depressa, vocês deixaram a graça de Deus e abraçaram outro evangelho. E aí Paulo dá um alerta, e é interessante a gente descobrir isso. Paulo dá um alerta, dizendo assim, que mesmo que um anjo desça do céu e vos anuncie outro evangelho além desse, que seja anátema. Irmão, o segundo cuidado que eu preciso que você tome com o engano de Satanás, que existe uma única fonte segura, esse livro divino, a palavra de Deus. Harmonize sua vida com Ele, se esforce, se esmera em ler, em conhecer. E larga esse negócio, querido, de que eu vi, de que eu ouvi, de que eu senti, de que eu sonhei, de que um anjo me falou. Não são fontes confiáveis, queridos. Os teus sentimentos, os teus sonhos, o que eu ouvi, porque Satanás fala, nem toda voz é a voz de Deus. Nem tudo que se sopra no seu ouvido é Deus falando. Então, como não ficar perdido nesse monte de coisa? A única fonte segura. E Paulo está dizendo aqui que não existe novas revelações para a salvação. É o que está posto e pronto. E se alguém trouxer, mesmo que seja um anjo, que seja anátema, que seja maldito, é o que está posto, é o que está escrito e pronto. E todos que tentaram, irmão, criar novas revelações, criaram desvios. Vocês sabem que a maioria das seitas que existem por aí foram criadas a partir de supostas visões e revelações. Joseph Smith, criador dos Mormons, diz ter recebido uma revelação de Jesus Cristo nos últimos dias. Criou a sua igreja baseada na suposta visão. Charles Taylor Rush, criador dos Testemunhas de Jeová, também afirma ter recebido visões e revelações. Ellen Gold White, profetisa dos Adventistas, tantas doutrinas estranhas foram dadas a ela através de supostas visões e revelações, sem contar as supostas visões e revelações de Nossa Senhora, de Maria, em tantas partes do mundo. E o que Paulo está dizendo aqui? Que estas coisas muitas vezes apartam da simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, irmão. Essas coisas só confundem. Perverte o homem, tira o homem do caminho verdadeiro, que é o caminho da cruz de Cristo. Então, todas essas mentiras, a gente não continuou lendo aqui 1 Coríntios 11, 3, mais abaixo ali da leitura, Paulo vai dizer que uma das características de Satanás é de que ele pode se transfigurar em anjo de luz.
Então, não pensa você que Satanás engana aparecendo com chifre, aquele bicho vermelho, com chifre, com fogo pela boca e um tridente na mão. Ele aparece como um anjo. Está achando que Satanás foi o diabo e que o diabo é aquele que aparece com a mão para trás, retorcendo, e alguém pergunta assim: o que é que você vai fazer com ela? Eu vou destruir a vida dela. Como é que você vai destruir a vida dela? Eu vou colocar os filhos dela na droga. É bom, óbvio, né? É tão previsível tudo isso, né? E a gente fica pensando que esse é o engano de Satanás, e às vezes o engano de Satanás é aquele que está bem vestido, perguntando o diabo esse monte de coisa, ensinando doutrinas erradas, ensinando um monte de coisa, e a gente está pensando que esse mas já diz alguém que quando Satanás entrou em Judas, ele não mudou a voz. Quando Satanás entrou em Judas, ele não caiu babando no chão. Quando Satanás entrou em Judas, ele foi consciente, muito esperto, sagaz, vender Jesus por 30 moedas de prata. Não pensa você que Satanás vai chegar mudando a voz. Ele vai chegar falando bonito, conhecendo a Bíblia, usando de argumentos plausíveis e lindos, que encantam os olhos e o coração. Se Satanás chegasse sempre assim, feio como eles pintam, falando, fazendo as pessoas babarem o canto da boca, seria muito fácil de identificar. O problema, o que é difícil, é porque ele fala bonito. Me lembro da expressão que usava quando eu era criança: ele tem sapatinho de algodão. Ele é astuto, ele é sagaz, e talvez ele fala muito melhor que eu. Por isso, irmão, eu sou crítico, e às vezes muitas pessoas não gostam, mas eu sou um crítico ferrenho desse evangelho humanista, desse evangelho que põe o homem no centro e tira Deus da equação, desses pregadores da prosperidade. Queridos, cuidado. Essas são algumas das mentiras que Satanás conta. Mas vamos continuar para encerrar, o tempo está correndo. Capítulo 3 de Gênesis, nós lemos até o versículo 5. Versículo de número 6. Quem pode ler para mim? Se tiver alguém disponível para dar uma água para mim, eu vou agradecer. Versículo de número 6. Gênesis 3. Isso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmão, presta atenção nesse versículo de número 6. A gente vai encerrar aqui. Tinha muita coisa. Mas quando Satanás primeiro ele engana a mulher, depois quando a mulher olha, ela vê que aquilo é agradável aos olhos. Então presta atenção. Nem tudo que agrada é de Deus. Nem tudo que encanta os olhos e fazem o coração pular vem de Deus. E às vezes a gente pensa muito assim: ah não, meu coração bateu, agradou meus ouvidos, é de Deus. Irmão, Satanás não vem trazendo porcaria não. Satanás sabe fazer o homem escutar aquilo que ele quer. Ele sabe agradar os ouvidos. Ele sabe agradar os olhos. Quando ele apareceu para Jesus na tentação no deserto, ele ofereceu tudo aquilo que muita gente abraçaria sem pensar duas vezes. Os reinos do mundo, o poder, a fama, a glória. Quem não quer? Irmão, e eles não estão reduzindo o evangelho a isso?
poder, a glória, a fama, ficar rico, a ter bom carro, boa casa, a não sofrer, a não ter enfermidade. Não é tudo isso que parece que reduzir o Evangelho? Tudo aquilo que agrada os olhos, os ouvidos dos homens. E quando a mulher viu que era agradável. Mas você lembra que a gente leu e eu chamei a atenção para o fato de que lá Paulo diz assim, que Satanás enganou, que a serpente enganou com algumas astúcias, e eu temo que de alguma forma os vossos sentidos, qual o sentido da mulher aqui foi atraído? Talvez 2, né? Talvez 3, talvez todos. Porque primeiro ela viu que é agradável aos olhos, a visão. Ela viu que era agradável ao paladar. Ela quis tocar, ela quis pegar. Primeiro começou com ela viu que agrada. Ela viu que agrada. Ela tocou no que agrada. E ela comeu no que agrada. Satanás sabe os vossos que agradam os vossos sentidos e que de certa forma sejam corrompidos os vossos sentidos e vos aparteis da simplicidade que há em Cristo Jesus. Mas tudo começa quando há ouvido. Quem pode ler para mim alguns textos para a gente encerrar? 1 Timóteo capítulo 4, vou até citar aqui, você conhece de qual? 1 Timóteo capítulo 4, o apóstolo São Paulo faz uma alerta para o jovem pastor Timóteo. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão ou afastarão alguns da fé. Por quê? Pois é, alguma tradução diz, como essa que o irmão Tony citou, dando ouvidos a espíritos enganadores. Quantas pessoas têm abandonado a fé, irmão, porque estão acreditando nas mentiras de Satanás? Quantas pessoas apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio? E aí continua pela hipocrisia de homens astutos, né? Que pregam mentira. Cuidado, irmão, Satanás continua pregando suas heresias. Eu queria te chamar a atenção para agora a segunda epístola de São Tiago, e a epístola de Timóteo, por favor. Segunda epístola de Timóteo, a mesma mensagem, agora na sua segunda epístola, também no capítulo 4, versículo 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Irmão, aí diz que não suportarão a sã doutrina. Por não suportar a sã doutrina, sabe o que eles vão fazer? Cada um vai fazer uma igreja com um pastor que fala aquilo que agrada no ouvido dele. Por isso nós temos tanta igreja hoje. Não estou falando assim de placa denominacional, não. É bom ter, glória a Deus. Batista é uma excelente igreja. Assembleia de Deus, uma grande igreja. Igreja de Cristo. Presbiteriana, uma excelente igreja. Não estou falando das divisões, mas hoje a gente tem, pasmem vocês, igreja para um movimento de minorias. A gente tem igreja para homossexual. Bom, até então a gente sabe que igreja deveria ser, ou deve ser, o local para pecadores que reconhecem que é pecadores e que precisam da graça de Deus, independente de que pecado você tenha ou deixa de ter, ou que tipo de pecado você luta ou deixa de lutar, mas de pecadores arrependidos que buscam a graça de Deus e que buscam crescer em Cristo. Mas aí hoje inventaram igreja inclusiva, né?
Pasmem vocês que já tem igreja para negros. Satanás sempre quis dividir os homens e continua nisso, né? Tem igreja, tem Bíblia. Bíblia para o movimento, Bíblia inclusiva, graça sobre graça, Bíblia que tirou até alguns textos que, como eu disse, acham ofensivo. Cada um tem uma igreja e um mestre para si que fala aquilo que agrada aos seus ouvidos. Então vamos atuar para si, mestre, segundo as suas concupiscências. Mas, irmão, eu disse aqui de manhã que a partir do relato de Gênesis, e engraçado que eu estava estudando esse capítulo 3 de Gênesis toda semana inteira. Ontem eu fui ler a lição da escola dominical para falar aqui, não tinha lido ainda, eu estava lendo o capítulo 3, para surpresa era capítulo 3 de Gênesis. Nós falamos da queda e da promessa do Salvador. Eu já estava estudando sobre a sedução de Satanás e seu engano desde o princípio. Mas se você, eu disse aqui de manhã, continuar lendo o relato de Gênesis, quando o homem embarcou na barca furada do diabo, o mundo foi dividido em dois. A partir daí, Deus disse que da semente da mulher nasceria um, e aí nós vamos ter uma descendência, que é a descendência de Deus, que é a descendência de onde viria o Messias, e a descendência do maligno. Você vai ver a partir de então a descendência de Sete buscando a Deus e a descendência de Caim sendo sempre contrário à descendência de Sete, tentando destruir a promessa, tentando tragar o filho que haveria de nascer. E quando Satanás disse que os homens seriam como Deus, os homens se tornaram como o diabo. Eu queria que você prestasse atenção e lesse para mim. Primeiro, João, a epístola de 1 São João, final lá da sua Bíblia, capítulo de número 4. Eu queria que você lesse do versículo 4, do versículo 8 até o 12. Claro que a gente vai fazer uma ressalva aqui em algumas traduções desse texto, porque algumas vai dizer assim, que aquele que é nascido de Deus não peca. Mas a tradução correta não é não peca, é não vive na prática do pecado. Capítulo 4, versículo 8 a 12. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. É capítulo 4 ou 3? Deixa eu ver. Acho que é o 3. É 3. A partir do 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. É só uma pausa aí, irmão. Veja que João está dizendo no princípio. Desde o princípio o diabo peca. E aquele que vive a prática do pecado, ele é de quem? Diabo. Pode continuar. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus e os filhos do... Nós temos duas raças. Eu disse aqui de manhã que ler textos como esse no dia de hoje é meio ofensivo para você. Mas pode continuar. Nisto se... Deixa eu voltar aqui. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Pode. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não vos maravilheis
se o mundo os odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Todo aquele que não ama permanece na morte. Aí. E vê que João está dizendo, e João faz uma afirmação aqui de que Caim era do maligno. Falar que tem pessoas hoje que é filho do diabo parece ofensivo, né? Também que todo mundo quer dizer que todos são filhos de Deus. E a Bíblia diz que não são todos filhos de Deus, somente os que creem em Cristo, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então vamos encerrar com outro texto de Jesus. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 8, versículo 44. Você conhece qual? Vós tendes por pais o diabo, e quereis satisfazer as suas vontades. Ele é mentiroso e pai da mentira, e nunca se firmou na verdade. Então, todo aquele que profere mentira é o diabo. Irmão, Satanás contou uma mentira, o homem embarcou nessa mentira, de que ele pode ser Deus, de que ele é autossuficiente, de que ele pode ser como Deus, e se tornou muitos como o maligno, como Caim, que era do maligno. E alguns até religiosos que batiam no peito e diziam: nós somos filhos de Abraão. Eu disse: negativo, vocês são filhos do diabo, ele é vosso pai, porque ele é mentiroso, pai da mentira. Mas nem tudo está perdido, irmão. Porque depois de o homem ter embarcado nessa aqui, o próprio Deus providenciou a salvação. E no capítulo 3, ainda de Gênesis, versículo 15, que estudamos esta manhã, Deus faz a promessa do Salvador. E o Salvador veio. O Salvador veio para quê? Nós lemos lá em 1 João, para desfazer as obras do diabo. Sim, em outras palavras, significa, ele veio para aqueles que são filhos do diabo terem a oportunidade de se tornarem filhos de Deus. Os que hoje são malignos têm a oportunidade de serem filhos de Deus. E para isso basta crer na obra de Cristo, se curvar diante dele e dizer: Senhor, eu não sou autossuficiente, muito pelo contrário, eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, dá-me o teu perdão, a tua justiça, e você será o filho de Deus, para a glória de Deus. Cuidado, Satanás continua, a sedução da serpente continua enganando. Volta seus olhos para a Bíblia, firma seu coração nela, porque nela está a nossa segurança. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado por esses momentos preciosos aqui, em ler, ó Deus, a tua palavra, em estudar, Senhor, a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a voltar os nossos olhos para o Senhor, para a tua palavra, porque nela consiste a nossa segurança. Caminhamos por dias difíceis, em que a tua palavra diz que o anticristo vem por aí, a personificação de Satanás, que enganará, Senhor, que fará prodígios, que fará sinais, que fará fogo cair do céu, e que enganará, se possível, até os escolhidos, e que levará para junto de si multidões enganadas, iludidas, que crerão, ó Deus, nesse anticristo, nesse Satanás, que pregará, que já está por aí pregando, pois a tua palavra que os anticristos já estão no mundo, e Satanás já está por aí, Senhor, semeando o joio, está por aí, Senhor, pervertendo a tua palavra, está por aí seduzindo as nações e os povos. Pai, que a tua igreja continue com os olhos voltados para ti, Senhor, e que a tua igreja continue sendo este baluarte da verdade, Deus, anunciando aos povos a verdade do Evangelho, anunciando a todos que existe um único Evangelho, um único Cristo, um único Espírito e um único meio de salvação providenciado por ti, ó Deus, para a glória do teu nome. Que possamos, ó Deus, continuar
levantando essa verdade, mesmo em dias difíceis como os nossos, ó Deus, para a glória do teu nome. Em oração fazemos, em nome de Jesus. Amém. Além da comissão, alguém tem um tema aí para o retiro, para sugerir? Nós vamos ter uma breve reunião aqui com a comissão. Se alguém dos membros da igreja pensou em algum tema, traga para a gente.